Existem histórias que o tempo não apaga. Relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo, você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Passei muitas férias na casa da minha avó Benedita, lá em Manoel Urbano, no Acre. A casinha dela era simples, de madeira, com uma varanda baixa e um quintal cheio de mangueiras, galinhas soltas e cheiro de mato úmido. Era o nosso paraíso de infância. Eu, meus primos, o Tiago, que era o mais velho, a caçulinha e o Júnior, virávamos uns capetinhas soltos, correndo pelo quintal, subindo em árvore e se engasgando de tanto rir. Mas o melhor mesmo vinha depois do almoço. A comida era sempre farta, peixe frito, farinha do lugar, açaí batido grosso e deixava todo mundo mole feito mingau. Era nessa hora que a avó Benedita pegava o terço de madeira, sentava na cadeira de balanço da varanda e começava a falar. A voz dela baixava, o olhar ficava sério e o tempo parecia parar. Meninos, vocês sabem que depois do almoço é hora da sesta, né? A gente balançava a cabeça, meio preguiçoso, meio curioso, pois é nessa hora que o saci da sesta sai para rondar. Mas não era o saci travesso das histórias engraçadas. Nada de dar nó em crina de cavalo ou esconder coisa dos outros. Esse era outro. A avó dizia que ele era mais escuro que a noite, magro como um graveto, com um gorro vermelho que parecia brasa acesa. E o pior, ele não pulava numa perna só. Ele flutuava. Flutuava, silencioso, espiando pelas frestas das casas. Ele procura criança acordada, dizia ela. Criança teimosa que não deita, que não descansa. Se ele vê uma, ele leva. A gente se encolhia na cadeira sem nem piscar. Mas aí vinha a pior parte. A avó falava do irmão dele. O saci da sesta leva a criança pro Anhangá. Ela baixava a voz como se tivesse medo até de dizer o nome. O Anhangá é antigo, coisa de antes da gente existir. Ele vive no fundão da mata, onde a luz do sol não entra. Às vezes é um bicho grande, peludo, com olho de fogo. Outras vezes é uma sombra que rasteja. Mas o mais perigoso é quando ele aparece como homem. Alto, magro, com os dentes afiados como lasca de pedra. Ela contava que quando o saci entrega a criança, 2 destinos são possíveis. Ou o Anhangá devora de uma vez, sumiço completo, nem sinal sobra. Ou ele transforma. Transforma em bicho, dizia ela, com um olhar que gelava o sangue. Paca, tamanduá, bicho preguiça. Mas não é bicho normal, não. É bicho com olho triste, olho de gente que lembra o que já foi. Ela dizia que às vezes caçador topava com esses bichos e comentava que pareciam humanos. Um olhar distante, carregando saudade. Naquela época, depois dessas histórias, ninguém desafiava a sesta. Terminava o almoço, era cada um se jogando na rede e tentando dormir de olho fechado, mesmo que o sono não viesse. O medo era maior que a vontade de brincar. E vou te contar uma coisa que eu nunca esqueci e que nunca contei para ninguém fora da família, até hoje. Um dia, devia ser minha 2ª ou 3ª vez passando férias lá, eu estava quase dormindo no balanço da rede. O sol alto lá fora, o barulho das galinhas no terreiro
e um zunido de um mosquito. Eu estava entre o sono e a vigília, naquele ponto em que o corpo está mole, mas a cabeça ainda percebe as coisas. Foi quando eu vi, na brechinha entre a janela e a cortina, um vulto, flutuando, magro, escuro. O gorro, vermelho, vivo como brasa acesa. Mas o pior, ele não pulava numa perna só. Ele flutuava silencioso, espiando pelas frestas das casas. Eu gritei alto. A avó correu, meus primos acordaram. Eu estava tremendo com os olhos arregalados. Ela só me olhou e perguntou: "Você ficou acordado, foi?" Nunca mais esqueci aquilo. E até hoje, mesmo depois de adulto, morando longe de Manoel Urbano, quando o sono bate depois do almoço, eu lembro. Lembro do saci da cesta. E fecho os olhos. Vai que, né? Meu nome é Cleverson. E até hoje eu me arrepio só de lembrar daquele vislumbre. Porque tem coisas que a gente não sonha, não. A gente vê. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Segundo relato. Meu nome é Eduardo. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já rodei esse Brasil de cabo a rabo, do Oiapoque ao Chuí, do Acre ao litoral. Já vi de tudo que você possa imaginar. Enchente, onça atravessando estrada, bandido fingindo pane no acostamento. Mas teve uma noite, numa estrada de terra, no interior do Tocantins, que eu daria tudo para esquecer. Tava voltando de um frete em Araguaína, indo para Porto Nacional. Peguei um desvio por estrada vicinal, um atalho de quem conhece a região. A noite estava limpa, sem nuvem, só a lua minguante filtrando o escuro da mata. O rádio chiava, o motor do meu 113 rontava baixo, como se também soubesse. Não era hora de conversa. Foi aí que eu vi a cruz. Uma cruz de madeira crua, simples, fincada ali, sozinha, na beira da estrada de chão. A tal da Cruz do KM-32. Todo mundo por ali conhece, e o aviso é sempre o mesmo, meio sussurrado, meio rindo de nervoso. Não dá carona depois da cruz. Mas naquela noite, eu errei, e paguei por isso. Eram 10 da noite, mais ou menos. A estrada quieta, e aí eu vi uma figura, parada, encostada ao lado da cruz, como se tivesse brotado do escuro. Um homem, pelo menos parecia um, alto, magro, de terno escuro, meio surrado, o chapéu jogado para frente cobrindo parte do rosto, e nas mãos, uma maleta de couro, parada, pendurada, como quem já espera há muito tempo. Parei o caminhão, baixei o vidro e perguntei: "Boa noite, tá indo pra onde é?" Ele virou a cabeça, bem devagar, e respondeu com a voz rouca, baixa como o vento: "Só até o trecho onde tudo acaba." Fiquei sem entender, mas sei lá, o cansaço, a estrada vazia, a vontade de ajudar. Fiz sinal com a cabeça: "Sobe aí!" Ele entrou, sem dizer mais nada. Sentou calado do meu lado, encarando o para-brisa, como se já soubesse o que ia acontecer. Tentei puxar conversa. "Tá vindo de onde? Tá indo pra cidade? Qual o seu nome, amigo?" Nada. Nenhum suspiro. Só o som dele respirando. Fundo, como quem sente o cheiro da noite. Quando a gente chegou numa curva longa, cercada de mata dos dois lados, ele falou: "Aqui tá bom." Eu falei:
Mas aqui não tem nada. Aí ele olhou para mim, pela primeira vez. Os olhos, fundos, sem brilho, como duas brasas quase apagadas. E ele sorriu, um sorriso que me gelou o sangue, que travou a garganta, e falou: "Aqui é onde eu preciso estar." Ele abriu a porta, desceu devagar, sem olhar para trás, atravessou a estrada e sumiu na mata. Fiquei ali, parado, com a mão no volante, e então começou o cheiro, forte, de terra molhada, de ferrugem, de coisa que já morreu e está esperando ser lembrada. E então eu ouvi um grito, mas não era dele, era o meu. Olhei para a estrada, o farol aceso, e vi a cena. A estrada se distorcia, a curva ganhava vida, e lá na frente um clarão. Vidros tilhaçando, metal rasgando, fogo, muito fogo. Era o meu caminhão, explodindo, capotado, como se eu estivesse vendo o futuro, meu fim. Joguei a marcha, pisei no acelerador, dei ré com força e fiz o 113 cantar pneu na terra. Fugi, sem olhar para trás. Só fui parar num posto perto de Guaraí, tremendo, com a cara branca. No outro dia contei para o frentista e para um senhor que estava lá. E ele só disse, com a voz baixa: "Te avisaram. Aquela cruz é onde ele morreu. De tempos em tempos, ele aparece. Não para pedir carona, mas para buscar companhia." Desde aquele dia, eu nunca mais parei perto de cruz nenhuma na estrada. Se você viu alguém parado, depois da cruz, segue em frente. Porque a salvação, meu amigo, pode estar em não olhar pelo retrovisor. Terceiro relato. Eu cresci numa cidade ribeirinha do norte do Maranhão. Pequena, abafada, daquelas onde o rio é tudo. É vida, é caminho, é sustento, mas também é mistério. Chamam o rio de pai, mas tem hora que ele parece mais um coveiro, principalmente quando ele chama de noite. Tudo começou num verão de cheia, as águas invadindo os barrancos, as canoas amarradas nos troncos mais grossos, e foi numa dessas noites sem lua que sumiu o primeiro. Um rapaz chamado Joel, 20 e poucos anos, forte, risonho, trabalhava descarregando peixe no mercado. Sumiu sem deixar rastro, ou melhor, deixou só os sapatos. 2 tênis velhos, alinhados na margem, como se ele tivesse tirado com calma para molhar os pés. Mas ele nunca mais voltou. A cidade murmurou. A mãe dele gritava na beira do rio. Os bombeiros reviraram a correnteza e nada. Uns dias depois, sumiu outro. Dessa vez uma mulher, Maria Rita, costureira. Foi vista pela última vez indo pegar água no trapiche. No outro dia cedo, lá estavam os chinelos dela, igualzinho, alinhados, limpos, voltados para o rio. A cidade entrou em choque e medo, mas os mais velhos já sabiam, já cochichavam entre si. Ele voltou. Fui ouvir isso da minha avó, uma noite no terreiro, com ela catando feijão e encarando o escuro do quintal. Ela disse assim: "Tem um que mora no rio. Ele não puxa, não arrasta, não grita. Ele canta." "Canta?" perguntei rindo nervoso. "E quem é que morre de música?" Ela não riu, nem me olhou. "Quem ouve não quer mais voltar." Diz ela que o tal espírito fica espreitando nas margens, nas noites quentes, quando o rio tá cheio e a alma da gente mais vazia. E aí, ele canta. Não com voz de homem, nem de mulher, mas com uma melodia que só quem vai morrer consegue escutar.
A canção entra na cabeça da pessoa devagarinho, feito perfume doce, e de repente, você já está de pé. Sai de casa sem saber porquê, tira os sapatos, alinha na beira e vai, de coração aberto para se entregar ao abraço dele. Um abraço gelado, silencioso, que puxa para o fundo, mas sem dor, sem luta, como se a morte fosse um afago. E assim, um a um, os desaparecidos viraram estatística, ou aviso sussurrado por mães preocupadas. Nada de ir no rio à noite, e nem se ouvir música. Principalmente, se der vontade de tirar os sapatos. Mas quer saber o pior? Eu ouvi. Uma noite dessas, sem energia, deitado na rede, janela aberta, eu ouvi uma melodia doce, triste, vinda do rio. E eu levantei. Desci os degraus, descalço. Fui andando em transe, e quando cheguei na margem, me vi ajoelhado, com os chinelos na mão, pronto para alinhar. Foi só quando ouvi o choro da minha filha lá dentro de casa que eu despertei. Voltei correndo, suando frio, tremendo. Desde então, durmo com algodão no ouvido, tranco as janelas, evito olhar o rio, porque sei que ele ainda canta e que um dia talvez eu não resista. Quarto relato. Sempre fui um homem de hábitos simples. Moro sozinho, numa casa pequena, de corredor estreito, nos fundos de uma vila silenciosa. Silenciosa até demais. A primeira vez que o ouvi era umas 2 da manhã. Eu estava deitado, o ventilador ligado no fraco, e de repente, tap, tap, 2 passos no corredor, lentos, pesados, mas minha porta estava trancada. Levantei devagar, peguei um pedaço de ferro que uso como tranca extra, abri a porta e não tinha nada. O corredor limpo, o chão frio. Voltei para a cama achando que fosse coisa da minha cabeça. Talvez um vizinho, talvez um gato. Na noite seguinte, os passos voltaram. Mesma hora. Tap, tap. Só que teve mais um. Um arrasto, como se o terceiro passo fosse diferente. Comecei a contar. Passo, passo, arrasto. Passo, passo, arrasto. Aquilo começou a se repetir, noites seguidas, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo padrão. Até que me dei conta. Não era um intruso. Era uma coisa aprendendo a andar. E ela tinha 3 pernas. Ou algo que se movia como se tivesse uma perna extra, desengonçada, arrastando, puxando. Comecei a trancar tudo. Janelas, portas, usei corrente até no portão da frente. Mas os passos não paravam. Aliás, foram ficando mais próximos. E uma madrugada, quando me sentei na cama para escutar, eu percebi que eles não estavam mais no corredor. Tap, tap, dentro do meu quarto. Parei de respirar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no teto. Eu olhava para o escuro, e o escuro olhava de volta. Não vi rosto, não vi corpo, mas vi a sombra. 3 marcas no chão, 2 pés nítidos e uma coisa alongada que deixava um rastro viscoso atrás. Comecei a rezar de um jeito que eu nem sabia que lembrava,
Mas não adiantava. Ela parava, sempre a poucos passos da minha cama, imóvel, esperando eu dormir. E eu fingia que já estava dormindo, segurava a respiração até o peito doer. Isso durou semanas. Até que ontem, eu acordei com um som diferente. Não foi só passo, não foi só arrasto. Foi um som úmido, mole, molhado, como se algo tivesse lambido o chão perto da minha cama. Tap, tap. E então, um quarto som, um toque, no colchão, como se tivesse subido. Agora eu não ouço mais no corredor, nem no chão, nem na sala. Eu ouço o passo dentro da minha cabeça. Cada vez que fecho os olhos, ouço ele andando atrás dos meus pensamentos. Passo, passo, arrasto. E eu sei que essa coisa tá aprendendo a ser eu. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?